Livro de 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade. E lhes contaram: Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: Com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos, e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Livro de 2 Reis, capítulo 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor.
e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se de sua doença. Eliseu respondeu: vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Hazael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu lhe disse? Hazael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei, até matá-lo. E assim Hazael foi o seu sucessor. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram a ele e aos chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe, e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido, e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Livro de 2 Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante.
Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: Vocês conhecem essa gente e as coisas que dizem. Mas insistiram: Não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: Assim diz o Senhor: Eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente, eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote-Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs: Se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: Chame um cavaleiro e envie-o ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: Ele chegou a eles, mas também não está voltando, e acrescentou: O jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor. E com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu, gritando: Matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram até Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: Como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita.
Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel.